Oi, meu nome é André Cassu, eu sou sócio da operação da CTD Brasil, uma operação que a gente abriu em 2014, então já vai se completar 2 anos de uma pequena loucura. Minha história começa no Rio de Janeiro, eu comecei na Artplan em 94, aí fiquei um longo tempo na Artplan, fiquei 6 anos na Artplan, depois eu fui para a FNASCA, um momento lá no Rio, num escritório muito pequeno, é uma dupla mais um atendimento para fazer telemar basicamente. Aí depois de 1 ano eu fui transferido para a FNASCA de São Paulo, no total na FNASCA eu fiquei 8 anos como redator. Depois da FNASCA eu fui para a UMAP, na UMAP eu fiquei 4 anos como redator ao lado do Marcos Medeiros, meu dupla e hoje sócio. A gente durante 2 anos dividiu a direção de criação de lá, até o momento que a gente resolveu abrir uma agência e aqui estamos, uma nova empreitada. Na verdade, assim, é difícil escolher um grande desafio, né? O tempo inteiro você é desafiado na carreira. O início da carreira é muito assustador. Aí quando você acha que você está entendendo um pouco do jogo, o jogo começa a mudar, né? A propaganda mudou muito nos últimos tempos e desde que eu estou, ela é uma propaganda completamente diferente, da qual a gente não perdeu nenhuma função inicial e ganhou todas as outras. Então eu tive esse momento inicial, que foi no Rio, e tem um momento de entrar em São Paulo, era muito desafiador também. Saí da FNASCA no momento que eu estava absolutamente dentro da cultura da FNASCA, entendia tudo, sabia como é que tudo funcionava, e eu resolvi me testar na UMAP para ver como é que eu seria num ambiente completamente diferente, numa outra cultura, num outro jeito de fazer. E aí eu acho que o maior desafio de todos é partir para uma coisa que tem a ver com uma empreitada de fundar uma agência, de montar uma agência que já tem uma cultura conhecida por todos, mas fazer ela com uma identidade local, com um jeito brasileiro. Então acho que talvez esse seja o grande desafio, apesar de ter sido uma sucessão deles ao longo da carreira. Quando eu comecei, o mercado era muito mais simples, né? Se você olhar mesmo para Cannes tinha pouquíssimas categorias, né? Em 94 foi quando praticamente começou a categoria de mídia impressa, até então Cannes era só TV. Então a gente, basicamente, os jobs se dividiam em TV, mídia impressa, outdoor, rádio. Nenhuma dessas funções, ao contrário do que muito se previu, elas perderam, né? A gente continua criando para essas plataformas. Só que hoje você tem muito mais plataforma para criar e muitos mais momentos ao longo da criação de uma campanha. Então, antes, pesquisa, que era um processo que não tinha muito no meu início de carreira, hoje faz parte do processo quase na maioria das vezes. Você tem uma relação muito maior entre todos os departamentos, que é necessário, então o criativo não pode mais ficar hoje só na criação, ele tem que circular na agência, entender o que cada departamento faz e como a gente pode ajudar eles e como eles podem nos ajudar. E fundamentalmente, quando você olha para as categorias de qualquer festival hoje, dá para entender o quanto a propaganda mudou, né? Basta uma comparação, pega 94 de Cannes, compara com as categorias de 2016, o mesmo anuário de São Paulo e compara com o que tinha em 94. Então o mercado é outro, o que no meu ponto de vista é muito melhor, porque ele cria muito mais oportunidade para quem está começando, ele não é mais restrito. Hoje você tem criativos trabalhando no Facebook, criativos trabalhando no Spotify, criativos trabalhando no Google. Então a agência de propaganda é só uma das vertentes que você pode trabalhar. E mesmo dentro das agências, você hoje pode escolher muito mais culturas do que se escolhia antigamente. Então, nesse sentido, eu acho que o mercado é muito melhor hoje do que era antes. Assim, eu não acredito que a vida se resume a trabalho mesmo, assim. Eu comecei na propaganda, eu queria ser músico, eu era gaitista de blues, eu tinha uma banda, eu já tinha viajado para Chicago 2 vezes. E aí em Chicago eu entendi a dinâmica, que os músicos que eu mais admirava, eles não ganhavam o dinheiro que eu achava que eles mereciam. Então era quase uma heresia eu tentar almejar isso no Brasil, numa cultura que o blues não fazia parte. E ali eu comecei a desenhar uma carreira junto com publicidade. Então a música hoje, ela continua sendo um forte aliado, assim, hoje é um hobby, mas é um hobby que me preenche muito. Além disso eu tenho a natação, que é uma disciplina que eu faço pelo menos 3 vezes na semana, regularmente, que é onde eu espaireço, desligo, só penso na natação, só penso nos meus movimentos ali. Pego onda de vez em quando, prezo muito pelo tempo que eu tenho com as minhas filhas, com a minha família, com a minha mulher, que eu acho que isso é fundamental. Em algum momento eu acho que eu perdi e agora eu tenho essa relação mais completa. Então, assim, eu não consigo olhar nunca para uma pessoa ou para uma função só por aquela função. Eu acho que é necessário preencher um todo. Talvez essa geração nova seja muito mais capaz de fazer isso do que a minha foi. A gente se atentou tarde demais. O corpo já estava dolorido, já tinha alguns sinais que você devia ter parado antes. Hoje eu acho que as cobranças pessoais, elas tendem a ter o mesmo equilíbrio de uma cobrança profissional.
Bom, quando eu não tenho ideia, eu raramente entro em desespero, assim. Essa é uma característica que costuma até assustar quem está em volta, porque eu tendo a não demonstrar que eu estou travado. Em geral, eu paro de pensar no jogo naquele momento. Eu tenho um processo muito caótico de criação. Eu gosto da sensação do prazo estar esgotando, eu gosto do final, eu gosto de um pouco de medo. E na paralela eu tenho um Marcão, né, que é o meu dupla, sócio, que é absolutamente organizado, absolutamente metódico. Então essas duas forças equilibradas, elas se completam. Mas assim, quando o desespero bate e eu não pronuncio sobre ele, em geral eu vou catar uma outra referência, seja um livro, seja uma música, seja ir para a piscina. Eu fujo da área onde eu estou. E acho que isso me dá uma renovada. Bom, reforçando um pouco do processo criativo, apesar de ser caótico, ele tem um método. Eu tenho um método de me distanciar, de mergulhar profundamente no assunto que eu tenho, de entender profundamente o briefing. Eu raramente me distancio do briefing, porque eu acho que quando você está mais próximo do briefing, mais chances você tem do cliente ficar feliz com o que você está criando e mais chances de você fazer um negócio que é criativamente relevante para o negócio dele. Então um alerta que eu tenho permanente durante o jogo de ficar preso ao briefing e de tentar responder a todas as questões que estão ali. Acho que briefing não é obstáculo e a gente tende a encarar briefing como obstáculo. Assim, o momento de discutir o briefing é o início dele, é quando você senta para atendimento, planejamento. Se a criação se distancia muito disso e não participa desse processo, a tendência é que você vá sempre reclamar do briefing. Então, no meu processo, isso é fundamental. E a outra coisa é tentar me divertir minimamente durante o caminho. Assim. Eu não gosto de processos muito endurecidos, assim, não gosto de processos em que essa relação que as pessoas têm de que eu trabalho sério. Pô, bom para você, eu não trabalho sério, eu trabalho me divertindo e o resultado é um trabalho que faça sentido para o cliente. Então, acho que são vertentes que você pode escolher no começo do jogo. E o meu recado é muito simples, assim, é um pouco do que eu vou falar hoje aqui. Simplifique. A gente tende a complicar demais as coisas e esquece daquelas que são básicas para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio e para o nosso sucesso profissional. Entender o que é sucesso profissional tem muito a ver com o que é sucesso na vida pessoal. Se só uma coisa é sucesso, para mim não faz o menor sentido. Então a minha dica de hoje, assim, o que eu tenho batido muito é simplifique.